temor, o medo. Vamos ver o que é o medo, né? O medo, né? O medo foi Deus que colocou na nossa alma. Todos nós temos medo de alguma coisa, né? Mas esse medo, como que ele passa a ser natural e quando ele não é natural, né? O que acontece dentro de mim, dentro de nós, né? O que acontece dentro de nós? Aonde vocês acham que o medo está localizado em você? Antes de eu entrar na parte espiritual, vamos aqui na parte biológica. Onde o medo está dentro de nós? Onde você acha que o medo está? Na cabeça da gente? O medo está no nosso cérebro. Porque o medo é uma emoção, não é isso? O medo é uma emoção, é um sentimento. E as emoções, elas se encontram, às vezes você fala assim, as emoções não estão no coração? Não. As emoções, os sentimentos estão no cérebro. Por quê? Porque nós estamos falando, né, da parte animal, do corpo. Estamos falando de corpo, entendeu? Então, isso que eu estou falando para vocês, os animais têm medo? Sim ou não? Tem sim. Sim, tem medo. Então, se eles têm medo, então não pode ser coração. Porque coração é vontade, não é? Então, você controla o medo? Não. Sim ou não? Não. Não, ninguém controla. Só se ele tiver ordenado. Você fala assim, tá vindo um leão para pegar o Mazinho. Aí o Mazinho vai falar, não vou ter medo, não vou ter medo, vou encarar esse leão, vou encarar esse leão, não vou ter medo. Ele vai fazer isso? Não. Não. Depende dele. A princípio não, né? Não, isso já é irracional. Mas, irmã, todos nós homens já tem um leão dentro de casa. Mas Nós olha já só, temos ali. né? Pega ele depois. Então, o medo, gente, não é questão de vontade. Com a vontade, você barra, entendeu? Por isso que o medo não está na vontade. O medo está no cérebro, que é algo que vem, você não controla. Você teve medo, pronto, não teve como controlar, né? Então, o medo, né, existe no cérebro, e o núcleo do tálamo. Olha que interessante, esse medo, olha aqui, esse medo, ele está no cérebro, no núcleo do nosso cérebro, chamado tálamo. E o que existe nele? Que está envolvido uma memória de medo. No meu cérebro, no teu cérebro, nessa parte que chama-se tálamo, que tem no nosso cérebro, está envolvida nele, né, uma memória de medo. O medo que a Valdirene teve na infância, ela pode trazer ele até hoje. Porque esse medo está nessa memória do cérebro dela. Entendeu? Então você vai percebendo, fala, por que eu estou com medo disso aqui agora? Porque na infância alguém fez esse medo para você. E ficou lá, gravado. E vira e mexe, ele volta. E você tem medo. Exemplo, eu não sei se na minha infância alguém me fez medo, alguma coisa com perereca. Eu tenho fobia dela, eu tenho medo dela. Se falar assim, ó, tem uma lá na cozinha, eu já perco a paz aqui. É uma coisa terrível, terrível mesmo. Eu não consigo estar num lugar onde fala assim, não, mas ela está longe, mas eu não consigo. Então eu acho que na minha infância alguém fez algum medo, alguma coisa que eu não lembro, mas no meu cérebro, como tem essa memória, ela ficou. Né? Ela ficou. E aí a gente tem que fazer o quê? Um trabalho. Né? Aí, se você tem esse medo dentro da tua memória, que você procura aí, que de repente tenha, né? O que você tem que pedir? O Espírito Santo. Da forma científica, eles trabalham isso aqui de outra forma. Mas
na forma espiritual, o que você tem que rezar? Espírito Santo de Deus, toca nessa memória, no meu cérebro, onde está essa memória do medo e tira. Entendeu? E tira, liberta, toca. Então, exemplo, uma pessoa que teve um acidente de carro, né? Então, aquilo ali, toda vez que ela for entrar no carro, vai vir aquela cena. E ela não vai ser muito difícil depois ela pegar no volante para dirigir. Porque aquilo ficou gravado na memória dela. E aí ela, o que causou nela? Uma lesão, um trauma, né? Que foi, que se ela não é trabalhada de uma forma espiritual, então, né, no psicólogo, não sei, mas a melhor forma é espiritual, ela nunca vai conseguir dar passos, tá certo? Então, até aqui vocês entenderam? Então, vamos lá, então. O temor, né, o medo, é um amor que, vendo-se ameaçado, né, o temor é um amor que, vendo-se ameaçado de perder o que busca, é atormentado por esse perigo. Então, o que é o medo? É um amor que, vendo-se ameaçado de perder o que busca, é atormentado por esse perigo. Lembrando que o amor é a raiz primária de todas as paixões. Entendeu? O amor é a raiz primária de todas as paixões. Então, as outras paixões, né, as 10 paixões, todas derivam do amor, como a gente estudou até aqui, né? O amor, o ódio, o desejo, né, a fuga, né, a alegria, a esperança, o desespero, todas elas, certo? Então, o medo é um amor. Interessante, né? Se você for falar para alguém lá fora, como que o medo é um amor, né? Porque a pessoa, ela fica com medo. É um amor que, vendo-se ameaçado de perder o que busca, é atormentado por esse perigo, né? Então, o mineirinho está com medo, né, do Covid. Pronto. Qual é o medo que está reinando no mundo hoje? Qual é o medo que está reinando no mundo hoje? O Covid, não é esse? O vírus, não é isso? Você nem vê ele, mas você tem medo dele, não é isso? Se falar que alguém aqui na sala está com Covid, fica um de vocês? Eu Fica. agora eu fico, irmão. Quem já está imunizado, fica, Tá nada? né? Quem tá? Mas não Agora pega quem no não está, começo. sai Vai correndo, nessa. né? Olha que primeira correio, né? Então, esse é o medo. Tem gente que nem pegou, mas o medo faz com que ela tenha todos os sintomas do Covid. Tem gente assim, né? Então, na parte psicológica da pessoa, É verdade. não é? Tem tanto medo que às vezes atrai, né? Tem tanto medo que atrai, né? Eu falei assim, né? É engraçado aqui a Gabriela, ela não pode ver ninguém tossindo, que ela coloca a máscara, né? Faz e tudo. Né? Eu falei assim, olha, você e o mineirinho, antes de falar pra vocês dois que vocês estão, vocês já morrem. Não, na semana dá todos os sintomas. Se a gente tiver com contato com alguém, dá todos os sintomas. Ô, irmã, mas aconteceu com um conhecido nosso, o Mazinho até conhece ele. Ele pegou a doença, e ele ficou com tanto medo da doença, tanto medo que a pressão dele estourou, subiu demais. Subiu e ele morreu por Sério? conta da Tá pressão. vendo? Nossa, e não chegou nem a ser entubado nem nada. Então, a irmã estava me contando agora que um primo dela também pegou e ele está agora com um problema psiquiátrico. Está causando o Covid e também psiquiátrico por conta disso. Ele ficou com muito medo da doença. Incrível, né? Isso acontece mesmo. O medo, vamos lá? Então, vocês entenderam, né? É algo que nos paralisa, né? O medo é algo que nos paralisa. É algo que nos paralisa. Né? O que é o medo? É algo que nos paralisa. Se não impede, dificulta as nossas ações. Olha o que ele faz. E os medos são muito da nossa vida. Mas o maior de todos talvez seja o medo da morte. É dizer que você não tem medo da morte. Quem que não tem medo da morte? Quem tem medo da morte? Quem tem, quem não tem. Quem tem? Quem tem medo da morte? Levanta lá o som que você tem. Mas, mano, não tem medo da morte, tem medo do que vem depois dela. É, faz Isso, parte isso. da morte. Vou explicar por que vem essa sensação de medo. O medo meu, irmão, é eu podava de uma paixão, não consigo sair.
Meu medo é esse. Se eu morrer, não souber que não vai acontecer nada no caixão, tudo bem, tranquilo. Mas se eu acordar lá dentro do caixão... Mas já tive esse também de falar que tinha que ter certeza que eu tô morta, né? Tem tantos casos que enterra a pessoa, só deu aquela parada, aí depois A tá Madre vivo. Maria contou um caso de um que estava fazendo o velório dele. Aí não sei o que aconteceu lá na preparação, deixaram o ar dentro dele. Então estava no velório e tudo mais, e de repente, do nada, o morto ele sentou. Internet mesmo. Até hoje, a Madre Maria fala, acho que até hoje tem gente correndo. Oi, mamãe, não corre. É os espaços. Sim. Aí ficaram com medo, Ah, não ficou? O que ficaria de vocês aqui? Você tá no velório e alguém senta. Não, mas quando eu morava em Minas, perto da minha casa, aconteceu isso, princípio. Não é menina, tem que ser Todo menina. mundo pensou que ele estava morto e não estava. Aí só viu o povo correndo. Quando ele sentou e falou, eu quero comer feijão. Eu lembro até hoje. Ninguém tem Eu feijão. quero comer feijão, que eu tô com fome. Acho que tem gente que Ele falou que queria comer feijão. Sério? Esse deu tempo, mas a gente quer limpar da terra. Dois meninos vão te contar a história de Então, né? Voltando aqui, então o medo, né? O medo da morte. Agora eu vou explicar por que nós temos medo da morte. Sabe por que nós temos medo da morte? Porque nós temos medo do juízo particular. Nós temos medo da dívida divina de Deus para conosco. É essa a sensação de medo, entendeu? Então por que eu tenho medo da morte? Porque você tem medo do juízo particular naquele momento lá que Deus vai apresentar toda a tua vida para você, né? Então é esse o medo que a gente tem de se colocar diante de Deus. Justamente esse medo que tem que sair de nós. A gente não tem que ter medo de se apresentar diante de Deus, né? A gente tem que ter a alegria de ver Ele face a face, né? Então o medo, né? Nós temos medo da morte. Desse deriva todos os medos. Olha aqui, desse medo da morte, você tem medo de todos os outros medos, de todos os outros. Se você tem medo da morte, você tem medo de todas as outras coisas, né? A morte é a mãe de todos os medos, viu, menino? A morte é a mãe de todos os medos. O medo da morte, literal, e todas as outras formas de morte, né? Então, vocês entenderam o que é o medo, né? O medo é algo que nos paralisa. Você fica paralisado com medo. Você não vai para frente nem para trás. Porque isso aqui o medo é emoção. Vocês estão entendendo, né? O medo é emoção. São as emoções que estão dentro de nós, né? Essas emoções desordenadas que estão no nosso cérebro, na nossa mente, entendeu? Por isso que você vai entender que no nosso cérebro, na nossa razão, vocês estão entendendo por que na nossa razão, na nossa reta razão, tem que ter aquelas três luzes? A luz natural da reta razão, a luz infusa da fé e a da prudência. Então, com essas três luzes, você consegue ordenar essa parte das emoções. Quais que são as luzes, irmã? A luz da reta razão, a luz da reta razão, a luz da prudência e a luz infusa da fé. Com essas três luzes, você consegue ordenar tudo isso daqui, certo? Seguindo. Ter medo é. O que é ter medo? Olha, é muito interessante isso aqui, ó. É a natural, a da fé infusa e da prudência. Isso. O que é ter medo? O que é ter medo? Sofrer por causa de um mal que se apresenta como um futuro próximo. Nem acontece. Nem acontece. A gente tem medo do futuro. A gente tem medo do futuro. Você tem medo do vírus. É uma coisa presente ou futura? Futura, porque ainda não está com você. Né? Então, você tem medo de algo futuro. Você tem medo o Bruno tem medo de mais lá na frente ficar careca. Você não tem esse medo, né, Bruno? Tem bastante cabelo, né? Então, você vai tendo medo. Então, o medo, como fala aqui,
apresenta como um futuro próximo. Né? Você tem medo de algo que está se aproximando. Ô, irmã, desculpa cortar, mas o medo tem alguma coisa a ver com a... Fugiu a palavra, com preocupação? Sim, tem. Você fica preocupado. Por que você entrou naquela preocupação? Porque veio o medo. Né? Você ficou preocupado, de repente, a pessoa ficou preocupada de perder o emprego. Né? Então veio o quê? O medo. É um medo antecipado, né? Que O nem a medo senhora tá falando. antecipado. Isso mesmo. Preocupação. É uma pré-preocupação. Né? Aí vem junto, porque vem junto, vem um pacote completo. Aí vem o desespero, vem a angústia, mexe toda a tua parte, entendeu? Toda a tua parte emocional fica abalada, né? Mexe com a tua parte toda emocional. Dá até a pulsação. A ansiedade. A ansiedade vem da onde? Do medo. Né? A pessoa fica com tanto medo que entra numa crise de ansiedade. Eu vou passar para vocês aqui todas essas o que me causa, muito profundo. Então, ter medo é isso aqui. Ó, é doer por um futuro apreciavelmente mensurável. Então, a pessoa, ela se dói por aquilo. Ela sofre o que vai acontecer com ela. Né? É um sofrimento interior, suscitado por algo exterior. Ó, então, o medo, primeiro, é interior. É de dentro para fora. Então, ela sofre aquilo que está vindo para ela, de algo exterior, que está vindo ao encontro dela. Então, ela já está sofrendo antes. Ela já sofre aqui. O medo, ele é materialista, irmã? Bom, eu acho que... O que vocês acham? É ligado, né? Depende do que. Sim, porque ele fica com medo. Aí do medo pode gerar também a avareza, né? Olha aí que interessante. Já entra no pecado. Medo de perder algo, então. Que pecado entra? Avareza é que pecado é esse? Vamos lá, gente? Avareza é um pecado? Total. Tem o nome. Começa com C. Capital. Ah, sim. 7 pecados. É verdade, é isso mesmo. Então a pessoa fica com tanto medo que ela vai guardando, entulhando. Por que ela está fazendo isso? Porque ela está com medo. E qual é o pecado que está gerando nela? O pecado da avareza. Olha que interessante. Boa. É isso mesmo. Irmã, até essa pandemia, no ano passado, teve um caso das pessoas começarem a guardar muita comida. Não sei se vocês lembram disso, porque num desespero para não Quer faltar, né? quer faltar. E todo mundo começou a guardar. Porque não acredita na providência de Deus, né? Não acredita, né? Fica com medo, né? Com medo. É um movimento de uma potência apetitiva. O medo é um movimento de uma potência apetitiva. Que potência é essa? A potência irascível. O medo está na potência irascível, tá? Em qual das potências está enraizado o medo? Na potência irascível, certo? Então é um movimento de uma potência apetitiva. O ato do medo chama-se timidez. Interessante, né? Você tem? Não, isso eu não entendi. Tipo, medo, timidez. O ato do medo chama-se timidez. Por quê? A pessoa é tímida, né? Por que ela tem essa... Por que ela é tímida? O que tem por detrás daquela timidez dela? O medo. Sim, isso. Então o hábito do medo é a timidez. É habitual. Tá lá. Tô com medo. Travou. Não fez mais nada. O medo que está por trás aqui. Certo, gente? Prosseguir. O objetivo do temor, do medo, é um mal futuro difícil que não é fácil de ser repelido. Então, isto pode dar-se por duas causas: pela grandeza do mal ou pela debilidade de quem teme. Vou explicar aqui, interessante. Pela grandeza do mal, então a pessoa, ela vê, né, que aquele mal é muito, aquilo que é uma barbaridade muito grande, né? Então a grandeza do mal é muito grande. Então, de repente você
chegou tal pessoa aqui. Você sai correndo, né? Você sai correndo. Então, a grandeza do mal, como fala, é um mal futuro difícil que não é fácil de ser repelido. Então, você vê que não é fácil de repelir aquele mal que está ali. Você olha para dentro de você e vê que dentro de você tem um mal. Tem um mal dentro de mim. E você vê que às vezes aquele mal não é fácil de tirar. Você vê que aquele mal é de uma grandeza muito grande, que você pode até tirar a vida de uma pessoa com aquele mal que tem dentro de você. Entendeu? E ali vem um medo dentro de você. Será que eu vou conseguir tirar esse mal de dentro de mim? Então você olha para você e começa a ver a grandeza do mal que está se levantando na tua vida. Você vai vendo que aquele mal vai crescendo, vai virando um monstro muito grande. Você vê com os filhos de vocês começam a ver um mal pequenininho lá dentro do coraçãozinho deles, não é isso? Mas você vai ver que aquilo vai crescendo, vai crescendo. Se você não corta pela raiz, aquele mal que aparentemente era pequeno, se tornou o quê? Grande. E aí você começa a ficar com medo daquilo que vai crescendo dentro do coração daquela pessoa. Então você olha para uma pessoa e vê assim, meu Deus, como que essa pessoa consegue ser tão mal? Tão mal. O que você está vendo com isso? Uma grandeza no mal que está dentro daquela pessoa. E aí o que você tem dela? O que você tem daquela pessoa? Medo. De ver como aquela pessoa é tão mal. Não acontece isso na vida de vocês? Aí, o que o mal faz? O que você tem de princípio daquela pessoa? Qual é a reação que você tem com aquela pessoa? Você se afasta. Não é assim? Você foge. É próprio do mal fazer isso. Entendeu? Você foge. Isso tem um nome aqui, né? Bem interessante, quando você se afasta do mal, né? O medo, ela tem uma escala de valência. Isso aqui eu já estou partindo para outra parte, tá bom? Estou pegando a espiritual e a parte psíquica, biológica. Estou pegando os dois aqui porque é interessante. O medo tem uma escala de valência. É bem interessante isso. Olha aqui. Tem uma escala de valência negativa e positiva. Então, a negativa é esse aqui, o comportamento de afastamento. Você se afasta, né? Quando você vê que o mal é tão grande, né? O mineirinho está lá no emprego, trabalhando com lá os funcionários. Ele começa a observar que nenhum deles tem um mal muito grande ali. O que ele vai fazer com aquilo? Manda embora. Vai embora, né? Vai se afastar. É natural isso. Isso é natural, né? Da natureza. Então, por isso que Deus colocou o medo dentro de nós. Porque quando você vê o pecado, o que você tem que fazer? Fugir, se afastar. E quem que fez isso? Quem que fez isso para você fazer isso? Que movimento foi? Medo. Porque se você não tivesse medo, você não se afastaria daquele pecado, daquela tentação. Entendeu? Você não se afastaria daquela tentação. Por isso que o medo é bom aí. O medo é bom. É dom de Deus. Tá? Deus colocou o medo em nós para nós nos afastarmos. Chega a ser uma proteção para nós mesmos. Para nós mesmos. Né? É interessante que Jesus vai falar para Pedro ali, não tenhas medo. Né? Não. Na Bíblia, olha que interessante, quantos dias tem o ano? 365 a 366, né? 366. Não é? Ou eu estou errado? 5, 6. Na Bíblia, no Evangelho, tem 365 vezes a palavra não tenhas medo. Uma para cada dia. Vocês sabiam disso? Não. Então tem. Tá? Quem quiser contar, fica à vontade. 365 vezes. Todo dia ele fala, Bruno, não tenhas medo.
Não tenhas medo. Seja um homem de fé. Ele não falou isso para Pedro no Evangelho? Não tenhas medo. E Bruno me pergunta, irmã, quando que eu tenho medo? Isso. Irmão, quanto que eu tenho medo? Quando você tira os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus, você tem medo. Não foi assim com Pedro? Pedro estava andando sobre as águas, não é? Pedro que desafiou Jesus ali, não foi audacioso? Me manda aí. O que Jesus falou? Vem, Pedro. Vem. Então Pedro foi. Por enquanto Pedro, vocês veem no Evangelho, por enquanto Pedro estava olhando para Jesus, não estava olhando para Jesus, ele estava caminhando, não estava? Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu com Pedro? Ele afundou, entendeu? Então o medo, mineirinho, ele vem, olha, isso é importantíssimo, o medo, gente, ele vem quando eu tiro os olhos de Jesus. Quando eu não fixo o meu olhar em Jesus, eu tenho medo. Eu tenho medo, entendeu? Então, você viu que a violência do mar redobrou. E aí Pedro ficou parado naquilo. Então, quando os problemas vêm, quando você fica parado nos teus problemas, nas tuas preocupações, o medo, qual é a tendência do medo? Aumentar. Estão entendendo isso? Aumentar. Então, qual é o segredo? Não ficar parado nos teus problemas. Porque senão o medo vai aumentar mesmo. Está no Evangelho. O medo vai aumentar, porque você vai ver gigantes. Eles viram o quê? O que eles viram aí? Fantasmas. Por que fantasma? Porque o medo está ligado também, gente, com a imaginação. Entendeu? Você fica imaginando isso, imaginando aquilo, e agora tem a escola para pagar, tem o gás para pagar, tem o aluguel para pagar, tem isso para pagar, e os fantasmas vão aparecendo, e vão crescendo, e você vai entrando naquele desespero, e vai vindo, e você afunda na depressão. Quantas pessoas estão na depressão hoje? Por medo? Porque ficaram parados nos seus problemas? Ficaram parados naquilo que está nos acontecimentos? Não é o desespero que a gente estudou, não é isso? A pessoa fica parada nos acontecimentos, ela fica desesperada. Então, gente, o medo é você ficar parado nos teus problemas e não olhar para Jesus. Está na palavra. Pedro tirou os olhos de Jesus e afundou. E você vai afundar. Vocês podem conhecer muitas pessoas que estão afundando aí porque não estão olhando para Jesus. Estão olhando para os seus problemas. E o medo vai crescendo e pronto. Entendeu? Então, o que tem que fazer, gente? O que a gente tem que fazer para não ter medo? Olhar para Jesus. Fixar o teu olhar em Jesus. E caminhar em cima dos teus problemas. Estão entendendo, gente? Problema ninguém vai deixar de não ter. Todo mundo vai ter problema, sim ou não? Sim. Porque vocês estão aí fora, vocês têm família, vocês têm emprego, vocês têm uma vida aí fora. O problema vai bater na porta de vocês o dia inteiro, o tempo todo. Problema a gente não vai deixar de ter, gente. Mas nós temos que nos armar da fé, olhar para Jesus. A Madre Maria falava assim, não diga para o seu problema que você tem um problema, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Olha só o que ela falava. Diga para o seu problema, eu tenho um grande Deus. E você vai ficar aqui e você vai ser esmagado. Olha a autoridade. É isso que Deus quer de nós. Deus não nos quer medrosos. Deus não nos quer medrosos. Deus colocou em nós uma virtude chamada coragem.
Fortaleza, vocês viram em casa? Quem viu em casa? Quem viu em casa sobre a fortaleza? Só a Isabel? Não, eu vi também. Vocês viram sobre a fortaleza? Está dentro de nós. Fala com o teu problema. Eu tenho um grande Deus. E pronto. Irmã, nesse sentido, então, a gente tem que ter audácia para passar por cima dos problemas. Por cima dos Tem que problemas. ter uma audácia para vencer o medo. Para vencer o medo, né? Porque senão você fica ali. Deus não nos deu um espírito de timidez. E quem nos dá timidez é o medo. Não seja tímido, tá? Continuando. Espécie de medo. Que legal, olha aqui. Você sabia que a preguiça é um medo? Sim. Medo de trabalhar. A preguiça é um medo. Medo de procurar serviço. Olha aí, viu? Medo da louça Cadê, na pia. Rogério? A preguiça é um medo porque a pessoa ela vê o que está errado, ela tem preguiça. Chama-se indolência. A pessoa é indolente. Olha, falam, né? É interessante que eu ouvi falar que nem o inferno tem esse tipo de pessoa. Que nem o inferno tem esse tipo de pessoa. Ficam vagando por aí. O indolente, né? Então a preguiça é tipo uma assídia. Uma pessoa que ela vê a santidade, mas ela tem preguiça de trabalhar pela santidade dela. Vocês sabiam disso? Ela vê a santidade, ela vê que a santidade é boa, mas ela tem preguiça. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Preguiça espiritual? Isso é a preguiça espiritual, é a indolência, é a assídia, né? É a assídia. É um demônio isso aí. É um demônio, né? A assídia, a preguiça é um demônio. Você já viu? É interessante que os padres do deserto falam muito que tem o demônio do meio-dia, ele chama-se vagabundo. Quando a gente come, né? A gente come e não fica naquela moleza, naquela sonolência, né? Aí fala que ele está encostando ali em você. Né? Ele não tá em mim não, irmão. Em mim tá não, quando eu como eu vou trabalhar. Aí os padres do deserto dão esse nome, né? Então a preguiça é uma espécie de medo. O rubor. O que é o rubor? Medo de expor-se para combater o medo. Interessante, o rubor, você tem medo de se expor. Sabe quando vem muito esse rubor? Na confissão. Quando você vai conversar com o padre, que você sempre confessa aquele mesmo pecado. Você tem medo do padre brigar com você. Se aquele padre, eu vou falar de novo para ele, o que ele vai falar de mim? Porque você tem medo de se expor. Esse rubor vem muito, gente, na confissão. Você tem medo de expor aquele pecado que está lá dentro de você. Né? Então, o rubor. Vergonha. Medo de ter a imagem manchada por atos torpes cometidos. Então, a vergonha é um medo. Você não faz tal coisa porque você tem vergonha de alguém rir de você. Enfim, você se esconde. Né? Admiração. Quando o mal é de grande magnitude. Quando o mal é grande. Né? Então, você tem aquele medo. Estupor. Como assim? Desculpa. Admiração quando o mal é grande, mas não entendi. Então, admiração, né? Admiração é um medo. Então, você se admirou da maldade daquela pessoa. Eu gostei da maldade que ela fez. A maldade foi Não, boa. você se admirou. Falou assim, como que aquela pessoa Tem a capacidade. tem a capacidade de fazer aquilo? Então, naquela admiração, veio medo. É uma admiração boa. Aí fica Uma medo da admiração pessoa. Não, é uma admiração com medo. com medo. Com medo. Então, você se admirou da grandeza daquele mal que ela fez. Né? Um cara entrou numa casa e abusou de todos que estavam naquela casa. Você se admirou com Igual o aquilo. menininho que agora tem um Medo. caso que o padrasto maltratou até a morte. O menininho Henrique, tá passando aí na TV. A gente fica olhando a capacidade dele ter feito aquilo aos poucos, que foi um maltrato a cada dia, até o menininho chegar à morte.
Então é uma capacidade assim, admiro, mas não é uma admiração boa, uma admiração. É uma admiração com medo. Eu queria chegar nesse Como ponto. conseguir? Então, ali você vê o quê? Uma grandeza no mal, na maldade. Você vê uma grandeza na maldade que aquela pessoa fez. Isso vem do medo, né? Estupor, paralisia, né? E agonia, mal-estar. Então, o medo causa essa agonia dentro de nós. Gente, isso aqui é muito importante a gente entender isso daqui, porque isso aqui é do nosso dia a dia. Para você identificar os medos que tem dentro de você, tá? Porque senão você acaba não vencendo ele, certo? O que o medo faz? Acarreta muitas preocupações. Nós nos preocupamos com a vida, com o que haveremos de investir, não é isso? De comer ou beber. Nós nos preocupamos com aquilo que os outros pensam de nós. Nos preocupamos com a nossa aparência. Nos preocupamos com tantas coisas que, no fundo, mais são do que sinais que a nossa confiança em Deus não anda mais. Não está ainda lá aquelas coisas. Então a gente se preocupa muito. O que vão pensar de mim? Eu vou com essa roupa hoje para casa de Maria. Será que a mãe vai pensar assim? Toda vez ela só vem com aquela roupa. Oh, meu Deus. Então eu tô lascado, mano. Ó, desculpa, eu tô igual, só pela regra, só fazendo. O Mineiro só vem com aquela camisa. Olha, domingo que passou, ele veio com essa. Será que ele não tinha outra? Veio com a mesma? Eu veio, falei, se alguém me dá um presente, a camisa, não vai me dar, irmão. A gente tem ou não tem essas preocupações? Tem, né? Então a gente tem essas preocupações cotidianas. Então a gente fica em falta. A confiança em Deus. Então o medo acarreta isso aqui, tá, gente? Preocupações. Tá? Você ficou com medo. Lembra que a preocupação, você teve a preocupação porque antes você teve medo. Tá? Ainda estamos, tá? O que o medo faz? Não devemos nos preocupar porque ele é providência em nossa vida. E quando nos preocupamos em demasia com as coisas desse mundo, mostramos que não confiamos que Ele está no comando de tudo. Olha aqui. Quem está no comando da tua vida? Deus. O que Ele vai falar no Evangelho hoje? Sem mim, nada podeis fazer. O que Ele está dizendo? Rosa, eu estou no comando. Estou no comando. Para que se preocupar? Não vos preocupeis. Não tenha medo, né? Não tenhas medo. Está preocupado com o quê? Ele está no comando. Nada acontece sem que ele queira ou saiba. Está aqui, gente. Grava bem isso. Nada acontece sem que ele saiba. Queira ou saiba. Nada. Nada na tua vida. Nada. Tudo é permissão dele. Tudo é permissão de Deus. Que bonito sabermos disso, né? O que acontece na nossa vida, só Deus está sabendo que vai acontecer, que vai acontecer isso na sua vida, né? Sim. Só acontece quando Deus permite, né? Só. E ele só vai dar o que a gente suporta também, né? Sim. Irmã? Nada na tua vida acontece se Deus não permitiu. Nada. Nada, nada, nada. Entendeu? É importante trazer isso dentro de nós. Saber que nós somos cuidados por esse Deus tão bondoso, tão misericordioso. Né? Irmão, mas até as coisas ruins que acontecem comigo, sim, porque ali Ele está te dando uma lição. Ali Ele está te ensinando. Deus nos ensina. O tempo todo Deus me ensina, Deus te ensina. O tempo todo Deus move comigo, move em mim e você. Como que se dá? Por onde se dá esse movimento de Deus em nós? Pelas faculdades da nossa alma, pela vontade e pela inteligência. Entendeu? A mão de Deus toca na minha vontade e na tua inteligência. Então, nada acontece na tua vida sem que Deus queira ou saiba. E não temais. Olha aqui o que Jesus fala no Evangelho. Não temais aos que matam o corpo e não podem matar a alma.
Aí Jesus manda a gente ter medo aqui, ó. Do que Jesus manda a gente ter medo? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus está dizendo, tenham medo, sim, do pecado. Do pecado. Não tenha medo daquele que... Não tenha medo... Não tenhas... Como que é, gente? Não temais aos que matam o corpo. E não podem matar a alma. Vocês têm medo do demônio? Quem tem medo do demônio, levanta a mão. Não, dele não, né? Tem medo Quem tem de medo do cair, né? demônio, levante a mão. Quem tem medo do demônio, levante a mão. Você vai fazer na frente dos três. Ele pode matar a tua alma? Se eu cair na cilada dele, sim. Se eu tiver fraca ao ponto de cair. Isso, aí já entrou o secundário aí. Como primário, ele pode matar a tua alma? Não. Vou perguntar de novo. Quem tem medo do demônio? Mas não. Olha o medo de levantar a mão. Olha o medo de levantar a mão. Gente, quanto mais você tiver medo dele, mais força você dá para ele. Certo? Você não tem que ter medo do demônio. Você não pode desafiá-lo. Certo? Você não pode desafiar porque nós somos fracos e ele é astuto. Mas medo, não. Esse negócio de tudo falar, foi ele que fez. A pessoa dá muito poder para ele, ele fica se achando. Entendeu? Nem é ele, às vezes, né? Ele se acha. Né? Então, não é para ter medo. Não é para desafiar. Não é para desafiar. Isso não. Tá? Então, não é para temer. Não tenho medo de uma doença. Tenho medo do pecado. Jesus está dizendo no Evangelho. Porque muitas vezes Jesus permite uma doença na minha vida para purificar, para santificar a minha alma pecadora. Mas a gente anda retamente em comunhão com Deus, não tem por que temer o mal, não é verdade? Isso mesmo. Não tenhas medo. Quem não deve, não tenha. Se você levou uma vida íntegra aqui na terra, na presença de Deus, por que você vai ter medo da morte? Olha aí. A gente vai, irmão. Você tem medo da morte porque de repente você não está andando nos passos certos. A gente tem que se preparar cada dia para a morte, né, irmã? Sim. Andando em santidade. Cada dia. Então não tem por que ter medo da morte. Não tem que ter medo. Tem medo de cada dia. Último dia, né? Então, se você está andando na presença de Deus, tendo uma vida íntegra, dentro dos 10 mandamentos, dentro do sacramento, para que ter medo? Entendeu? Se você está na graça, em estado de graça, confissão todo mês, quem está aqui com a confissão todo mês? Eu me confessei esse mês, irmão. Quem está aqui com a confissão mensal? Não, mas faz isso não. Faz tudo aí. Olha, escravos de Nossa Senhora, hein? A Nossa Senhora puxar a orelha de vocês, hein? E fala assim, né, irmã? Permanecer em mim e eu permanecer em ti, né? Permanecerei em vós, né? O evangelho de hoje, né? Isso mesmo. E quando que Jesus permanece em mim? Quando eu estou em estado de graça. Jesus está em mim. Um escravo da Virgem Maria tem que ter confissão mensal. Certo, gente? Também está na regra da associação. Confissão mensal. Tomar banho pelo menos uma vez no mês. Faz bem para você e para os outros. O irmão agradece. O irmão do lado agradece. Entendeu, gente? Pelo amor de Deus, não se descuidem disso. Tá entendendo? Que chova granizo, mas durante o mês você tem que ir na confissão. Jogar para fora, vomitar aquilo que está dentro de você. Pedir para Deus, lava-me com teu sangue.
riqueza maior, gente, do que estar em estado de graça. Você pode fazer o que for nesse mundo, você pode ganhar tudo aqui, mas se você não tiver estado de graça, você é o pior miserável que tem na face da terra. Entendeu? Sejam zelosos pela alma de vocês. Porque aí, gente, o demônio não vai ter estratégia de entrar na tua alma, na tua vida. Porque você está aqui, você está com a tua alma, tua alma está levantada a uma muralha. Uma muralha. Olha o que o medo faz. Interessante que entraram na casa do vizinho uns meses aí atrás, roubaram tudo dele, tá? Não demorou um mês, ele levantou um muro, não sei de quanto, já colocou cerca elétrica em todo canto. Vai, mano, se o carro vê, né? Tem que pegar ver. Tá vendo? Isso é algo natural. Imagina na alma da gente. Entendeu? Então o medo dele fez ele tirar dinheiro, talvez não sei de onde que ele tinha, mas ele levantou aquele muro. Ele colocou aquela cerca elétrica lá. Entendeu? Então imagina na nossa vida espiritual. O que eu não tenho que levantar dentro de mim para o inimigo não entrar? Você tem que estar em estado de graça, né? Confissão todo mês. Ali, prioritário, na minha lista, confissão todo mês. Aconteça o que acontecer, não quero saber. É esse aqui, confissão todo mês. O santo se confessava todos os dias. Todos os dias ele se confessava. Tá entendendo? E a gente, uma vez por mês, né? Pelo menos, né? Mas eu acho que o certo é esse, né, irmão? Porque a gente peca à noite e tem que confessar de manhã. Pecou durante o dia, tem que confessar à noite, né? Porque a gente peca direto, né? A gente tem que confessar. Se habituar a fazer uma listazinha de pecado durante o mês ali. Então, você supermercado, né? Você não escreve lá, tá faltando. A Adriana escreve lá, ó, tá faltando isso, aquilo, tal e tal. Toma, mineirinho. Eu vou lá. Ele vai lá e compra. Então façam isso também. Sejam zelosos, acendam uma luz dentro da alma de vocês e não deixem passar uma fasquinha de nada. Opa, isso aqui vai me atrapalhar. Aí eu ver Deus face a face. Tira fora. Opa, isso aqui vai tirar a minha felicidade eterna. Tá fora. Entendeu? Como que você vai ter medo de morrer desse jeito? Como? Se você está ali sendo amigo de Deus, quem é amigo não tem medo do outro, né? Então, quanto mais você for amigo de Deus, mais você quer se unir a esse amigo. Não é isso? Então, quanto mais você buscar essa amizade com Deus, mais você quer estar junto do amigo. É isso que Deus pede para nós. Essa amizade com Ele, né? Vamos lá. Temos sim muitas razões para ter medo, mas elas não podem dominar a nossa vida, senão nós tornamos reféns do medo. E não é isso que Deus quer de nós, pois a estratégia dos inimigos de Deus é desencadear em nós o medo. O que o inimigo quer colocar dentro de você? O medo. Tenha medo de Deus, principalmente quando você peca. Não foi assim com Adão e Eva? Eles não tiveram medo de Deus? Eles não se esconderam de Deus? Quem fez Adão e Eva se esconder de Deus? O medo. Então, quando você faz qualquer coisinha dentro de você, vem o medo. O que você faz de Deus? Se afasta. Se afasta de Deus. Entendeu? Se afasta de Deus. É do medo. Então, gravem bem. Qual é o único medo que eu tenho que ter na vida, gente? Do pecado. O único medo que eu tenho que ter é do pecado. O único medo que eu tenho que ter é de perder Deus. Deus. O único medo que o Rogério tem que ter na vida é de perder Deus. Esse você tem que ter. Esse medo eu tenho que ter. Porque se você não tem esse medo, você não vai fugir do pecado. Não vai fugir. Por que as pessoas estão pensando a torta e a direito aí? Porque elas não têm medo de perder Deus. Irmã, aí
não perder Deus, a gente tem que ter consciência disso. Só que talvez, assim, eu posso ficar focada assim, somente a minha conexão com Deus. Só que não perder Deus quer dizer na minha vida diária, com todas as coisas, né, irmã? Porque tudo vai me levar a Deus, né? Todas as minhas ações daquele dia, a minha vida em si, Sim. né? A minha vida... O teu respirar vai levar a Deus. Né? Porque se eu fico focada só na minha conexão eu e Deus, né? Tipo, fazendo do meu marido qualquer coisa, eu não estou indo para Deus, né? Não. Perdi a conexão, né? Não, porque primeiro, quando você está em Deus, segundo, você não fica em você, você é pro próximo. Tá entendendo? Me dou, né? Cada Você vez se mais, doa, né? Você quer saber se uma pessoa está em Deus? É quando ela está se doando. Aí ela está em Deus. Porque não tem como a pessoa estar em Deus e ela ficar no egoísmo. Aí ela não está em Deus. Entendeu? Não está em Deus. Quando que o medo começa a ser diabólico? E não ser de Deus. Quando ele começa a me impedir de viver, de fazer coisas boas. Quando ele fala aqui, ó, né? Quando ele começa quando você não realiza mais as coisas que tem que fazer. Aí ele começa a ser diabólico, tá? E a não ter controle sobre ele. Você não tem controle do medo. Então ele é diabólico. Esse medo aí, né? Aí entra a síndrome do pânico. Não é isso? Mas então, respondendo aquela primeira pergunta, a gente tem controle do medo. Temos controle do medo, né? A gente tem o controle dele. Estando em Deus, olhando para Jesus. Esses dias eu estava num lugar, de repente a luz acendeu do nada. Eu falei, nossa, que legal, estava no escuro mesmo, não vou passar. Mas a luz era a senhora que estava vindo. Tranquilo, eu falei, nossa. Entendeu? Nem aí. Se fosse sem essa visão, correria, teria medo. Sim. Então, quando você não tem controle do medo, aí o medo é diabólico. Ele te controla. E você controla ele, né? Você controla ele com a fé. Com a fé você controla o medo, certo? Olhando para Jesus. 10h30. Que horas são? 10h10. Vamos lá. Os profetas se tornaram grandes diante de Deus porque souberam dominar o medo e enfrentar situações ameaçadoras. Jeremias, por exemplo, viu-se cercado de injustiça, de calúnia, de pessoas que o defamavam, espalhando medo ao seu redor. Olha que interessante. Para ver se eles se calavam, né? Mas ele confiou ainda mais. Sabia que Deus estava do seu lado, como forte guerreiro. Olha que bonito aqui, ó. Deus está do meu lado, Deus está do teu lado, viu, Maurício? Como um forte guerreiro. Vamos ver aqui com essa frase? Deus está do meu lado como um forte guerreiro. Deus guerria por mim. Viu, Jefferson? Deus guerria por você. Não se cale, não. Não tenha medo de professar a tua fé aonde você estiver. É uma coisa que nós não temos que ter medo. Ô, irmã, eu posso falar só um pedacinho? A senhora falou disso, expressar a fé. Aconteceu uma coisa essa semana que eu achei tão lindo. Falei pro Rony, né? Eu tô rezando o rosário todos os dias, mas eu vou fazendo caminhada, que eu coloquei isso como meta na minha vida, né? Faço caminhada e rezo o rosário. E tem uma pessoa, uma moça que faz caminhada junto, e ela é católica, eu sei que ela é praticante e tudo mais. Só que eu tô indo e rezando com o meu terço na mão. Antigamente eu tinha até vergonha de fazer isso, tá rezando com o terço na mão no meio das pessoas. Vergonha vem do medo, né? Então, aí eu falei pro Rony, né? Eu falei, Rony, você não acredita? A moça aqui, né, da igreja, ela agora também tá rezando com o terço na mão. Quando eu vi ela passando por mim com o terço na mão, me deu uma alegria tão grande. Aí eu falei, talvez isso veio até da minha coragem de fazer isso. Ela viu e ela fez a mesma coisa. Não tenha medo de falar de Deus, gente. Onde você estiver. Não tenha medo de professar que você é católico, apostólico, romano. Não tenha medo de que você
da Virgem Maria. Não tenha medo de pegar um texto onde você está e rezar. Está entendendo? Nós, quando vocês estiverem em algum lugar público, vocês não têm que pegar o celular de vocês e ficar igual os que não têm fé e ficar pulsando ele o tempo todo, não. Vocês têm que pegar o texto de vocês e fazer a diferença, não porque você é melhor do que ele, não. Mas nós temos que fazer a diferença, pegar, puxar o texto daqui do bolso, que tem que estar no bolso, né, da gente, né? Pega teu texto aqui e começa a rezar. Tá saindo não, vou lá puxar tudo, né? Aqui só não entra jacaré porque não. Pega teu texto e vai rezando. Mas se você pega o celular e fica lá o tempo todo, você vai estar testemunhando o quê? Você vai estar levando as pessoas a fazer o quê? O mesmo que você está fazendo. Que diferença você está fazendo no meio daquele povo? Nenhuma. Pega teu texto e vai rezar, fica rezando. E eles vão ficar olhando lá. Nossa, tá entendendo? É isso que o demônio coloca dentro de nós. Ele quer que a gente seja escravo do medo. E a gente não tem que ser escravo do medo. Não tem que ter medo de falar das belezas, das grandezas do céu. Tem que falar de Deus. Jeremias aqui, o profeta, queriam colocar medo nele para ele não falar a verdade de Deus. E ele, o que ele fez? Tem aqui, ó. Deus estava do seu lado, como um forte guerreiro. Por isso sabia também que aqueles que o perseguiam cairiam, vencidos, e se cobririam de vergonha. Ele não tinha medo, porque era louco ou desajuizado, mas porque confiava e se deixava guiar por Deus e pela justiça. Quem não deve, não tem, diz o ditado popular. Então, você não tem que ter medo, porque Deus está do teu lado. Não tem que ter medo disso, ter medo daquilo, que vão pensar de mim, vão me chamar de beata, vão me chamar que eu não saio da igreja, vão me chamar que eu fiz isso. Deixa! Não tenha medo do que vai falar de você. Tenha medo do que Deus vai falar de você. Esse medo, sim. Tenha medo do que Deus vai falar de você. Será que Deus vai falar assim, muito bem, mãe Inês, você esteve na terra, você fez isso, fez aquilo, falou de mim, você evangelizou, tal. E se Deus falar o contrário? Eu tenho que estar aqui com medo do que eu estou falando, se do que eu estou falando, eu estou vivendo. O Rosário, ele já me salvou de um assalto na rua. Eu estava com ele na mão. A hora que o cara veio para me assaltar, eu mostrei para ele e foi embora. Tá vendo? Então, a arma é poderosa. Então, não tenhas medo. Não tenhas medo. Né? Não tenhas medo. Quem confia, nada teme. Segue adiante. Vou pedir para você adiantar lá. Vamos entender. Quem já falou bastante do medo, eu vou estar mandando para vocês, tá bom? Eu vou aqui, o dom do temor de Deus. Eu vou mandar para vocês esse PowerPoint aqui, uma tarefa ou missão de que vocês vejam em casa, tá bom? Eu não vou mergulhar tudo nele porque o tempo nosso é muito curto. E eu peço para vocês que cheguem 9 horas em ponto, porque a nossa aula vai até 10h20 no máximo, estourando, que a missa é 10h30, tá bom? Então, se todo mundo está aqui 9 horas, a gente já ganha tempo, certo? Então, aqui o temor de Deus. O dom do temor é a primeira manifestação da influência do Espírito Santo numa alma, que deixa o pecado e se converte ou se volta para Deus. É um ato sobrenatural pela qual o justo, sob a inspiração do Espírito Santo, é dominado pelo sentimento reverencial para com a majestade de Deus, adquirir docilidade especial para apartar-se do pecado, submeter-se totalmente à divina vontade de Deus. Então, esse dom do temor é uma influência do Espírito Santo na alma de cada um de nós, né? Esse dom do temor, o que ele me leva? A ter uma reverência de Deus. Não é ter medo de Deus, mas você ter uma reverência, um amor por Deus. Eu não vou pecar, fazer esse pecado aqui para não machucar e não ofender o meu Deus. Esse é o dom do temor
né, que vem à nossa alma, né, que vem na nossa alma, que vem nos ajudando a afastar o pecado de nós. Então Deus colocou esse dom dentro de nós para a gente não cair no pecado, mas você reverenciar Deus. Você vê que uma pessoa tem esse dom do temor quando ela faz reverência para Deus. Quando ela está na presença de Deus e ela não trata Deus de qualquer jeito, né? Ela se ajoelha para Ele. Ela se inclina para Ele. Quem faz isso, gente, é o dom do temor, né? Onde, infelizmente, às vezes a gente vê aí fora, as pessoas ficam, às vezes, por falta de conhecimento e tudo mais, ficam sentadas na presença do Senhor. Pode se ajoelhar, mas não se ajoelha, se senta. Por que aqui nós ensinamos para vocês a se ajoelhar? Reverenciar. É Deus que está ali. Dói o joelho, mas deixe doer. A alma se ajoelha para Deus. É o dom do temor que me leva. Quando eu vejo Ele, você já se joga no chão e fala, meu Deus está aqui. O meu Deus está na minha frente. Entendeu? Isso é o temor, né? O temor de Deus. Esse santo temor de Deus é o inverso do temor mundano, chamado frequentemente de respeito humano. A pessoa tem medo de falar de Deus para não ofender aquela outra pessoa. Ah, ela é daquela religião. Não vou nem tocar no nome de Nossa Senhora. Isso é o quê? Respeito humano. Respeito humano, né? Ele é muito superior também ao temor servil, que mesmo que tenha para o pecado um efeito salutar, não tem a dignidade de um dom do Espírito Santo. O temor servil é o que tem medo dos castigos de Deus. Olha aqui, se você tem medo de ser castigado por Deus, você tem um temor servil, um temor imperfeito. Tá? E diminui com a caridade que nos faz considerar Deus mais como Pai, muito amoroso, do que um juízo temível. Às vezes você trata Deus como se Ele fosse um juiz temível. Né? Não é assim. Você não tem que parar de pecar porque você tem medo de Deus. Isso é imperfeito. Você tem que parar de pecar porque você ama a Deus. Aí sim é perfeito. Entendeu? Aí sim é perfeito. Esse é perfeito. Adriana, vamos lá na frase final? A gente já está quase. Ó, tem muita coisa aí para vocês verem, tá? E olha aqui a frase final. Essa? Não, final, essa aí. Vamos ler junto? Que está enxergando? Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Olha que bonito, né? Então não tenhas medo. Ele está com você. Ele está comigo. Não deixe o inimigo te dominar por qualquer coisa, por qualquer medo. Hein? Não tenha medo da cruz. Vocês têm medo da cruz? O inimigo coloca nesse medo muitas vezes em nós, né? O medo da cruz. Saiba, gente, que a cruz é glória. Quando você vê que Deus te deu a tua cruz, glorifica. Minha cruz perfumada, igual Não falou é? o irmão Moisés. Quando você perceber que você está carregando a tua cruz, você fala, Deus, muito obrigado por ter me presenteado. Se o Senhor está me dando essa cruz para me carregar agora, porque o Senhor está vendo que eu já sou capaz, que eu já sou um menino grande e posso carregar. Entendeu? É? Eu já sou um menino grande, já cresci um pouco, por isso que Ele já me deu a cruz para me carregar. Porque antes... Porque o que o inimigo coloca em nós, gente, é o medo para não carregar a nossa cruz. E esse medo você tem que tirar do teu coração. Põe a mão no coração aí agora. Fecha teus olhos. Fala assim, Senhor, tira esse medo de mim. Tira esse medo de mim. Me liberta dos medos. Me liberta dos medos. Da infância, da adolescência e de agora. E de agora. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor. Aumenta minha fé.
Aumenta a minha fé. E a minha confiança no Senhor. E a minha confiança no Senhor. Dai-me força. Dai-me força. E coragem. E coragem. Para me carregar a minha cruz. Para me carregar a minha cruz. Me liberta do medo. Me liberta do medo. Dai-me coragem. Dai-me coragem. Me fazei corajoso. Me fazei corajoso. Cobre-me, Senhor, de coragem. Cobre-me, Senhor, de coragem. Eu te peço nesta manhã. Eu te peço nesta manhã. Pela intercessão de Nossa Senhora. Pela intercessão de Nossa Senhora. Dai-me força. Dai-me força. Coragem. Coragem. Para me enfrentar. Para me enfrentar os meus medos. Os meus medos. Amém? Amém. Ave Maria. Cheia